Gostaria de saber, a Shirley Alves perguntou assim, gostaria de saber se o leite morno ajuda você a dormir melhor. Mito ou verdade? Será que o leite realmente ajuda ou não ajuda a dormir melhor? Será? Vamos pensar um pouquinho juntas? Olha só. Quando a gente procura em base científica, não tem nada comprovando que o leite morno ajuda a gente a dormir melhor. Mas o leite morno, normalmente, ele está aplicado a uma condição de rotina. Então, toda vez que a gente toma um leitinho morno, você de repente instala um hábito, ou sua mamãezinha dava para você um leitinho morno, com muito amor e carinho, aquele leitinho vinha com amor e carinho de mamãe, isso já te coloca numa condição de relaxamento. Quando a gente fala do leite ainda, o que o leite tem e que pode nos ajudar um pouquinho para melhorar o sono é uma coisa chamada triptofano. Triptofano é uma substância que está sim dentro do leite. E o triptofano ele é um precursor da serotonina e da melatonina. Então, gente, assim, tem uma quantidade de nutriente ali, mas de verdade não é isso que resolve não. Então, se você tomar um leite morno ou não tomar um leite morno, do ponto de vista nutricional, não vai alterar em nada a tua qualidade de sono. Do ponto de vista de fatores ambientais, coisas que te ajudam a melhorar a tua qualidade de sono, pode ser sim que isso te ajude, ok? Aqui, ó, a Gisele Goulart, vamos lá. Gisele, desculpa, ela colocou uma pergunta bem legal. Você falou do leite sem lactose, que é justamente o que eu passei a tomar, para ver se diminuíra os gases, pois uma médica, colocou entre aspas, mandou eu tomar leite, porque estou com déficit de cálcio. Tomar leite é um remédio que é caríssimo para tomar aos almoços, tá? Caríssimos para tomar aos almoços. Gostaria de saber a respeito. Vamos lá. Fonte de cálcio e leite. Fonte de cálcio e leite. Aviãozinho para compartilhar. Obrigada, gente. Isso. Clica no aviãozinho para compartilhar. Aviãozinho para compartilhar. Eu tô aqui. Fonte de cálcio e leite. Eu trouxe para vocês aqui uma informação bem legal. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês agora. Alimentos com fontes de cálcio. Deixa eu pegar aqui para compartilhar com você. Vamos ver. Aqui, vou tirar só um pouquinho os comentários, tá? Então, ó, quando a gente fala em alimentos que são fontes de cálcio, eu trouxe aqui para você a quantidade de cálcio por 100 gramas. No primeiro ali cortou um pouquinho por causa da imagem, mas eu vou ler para você porque eu deixei aqui. Então, o primeiro que a gente tem uma quantidade muito interessante de cálcio é o brócolis. 100 gramas de brócolis tem 513 miligramas. Veja que o leite desnatado, uma xícara mais ou menos, que tem 250 ml, tem 268 miligramas, uma quantidade muito menor. 100 gramas de castanha do Pará tem 146, couve-manteiga 177, né? Feijão branco, olha, presta atenção ali, meus amores, fonte de cálcio, para você não ficar apegado ao conceito de que cálcio está só no leite de vaca. Feijão branco, aquele feijão que eu ensino vocês a fazerem uma sopa, que inclusive o feijão branco tem uma substância chamada faseolamina, que ajuda a queimar gordura abdominal, tá? Ajuda a queimar gordura abdominal. Então, qual que é a parte muito legal dessa história do feijão branco? Além disso, tem uma fonte de cálcio importante. Então, veja, sardinha, 482 miligramas de cálcio, né? Quase mais que o dobro do leite de vaca. Então, o que eu quero te responder com essa tabela aqui? E eu vou tomar o cuidado de mandar essa tabela para os grupos Mulher Saudável e depois também vou deixar disponível para quem tiver no desafio, tá? Por que eu quero colocar essa tabela para você aqui? Porque às vezes quando a gente pede para o paciente tirar o leite, por questão de protocolo, e eu vou falar disso muito em breve, porque você não precisa sempre tirar o leite, mas depende do protocolo que você estiver fazendo, talvez você precise tirar o leite de vaca, a paciente fica muito reativa, dizendo, não, Nutri, eu não posso tirar porque eu tenho um problema de perda óssea e a minha médica falou que eu preciso dele por fonte de cálcio. Então, esqueça essa informação, porque agora você já sabe que o leite de vaca não é a única fonte disponível de cálcio, ok? Como diz o outro, copiou? Copiou, meus amores, tá? Então, fica aí a informação para você. Vamos continuar? O que mais? A Sueli perguntou assim,
Sueli Acorce, querida, amada, qual alimento eu posso substituir o leite em massas? Sueli, eu imagino que quando você fala leite em massas é porque provavelmente você fala dos molhos, é isso? Eu acredito que seja isso, né? Quando a gente fala dos molhos. E o que acontece verdadeiramente quando a gente faz uma massa com o leite de vaca, né? O molho com leite de vaca. Tenho como fazer com outra? Tem como fazer com outra. Então, é possível a gente fazer um molho branco, que é o famoso molho bechamel, usando leite de castanhas. É possível também, tá? Então, o que a gente tem que entender? Qual é a substituição que consegue fazer? Na próxima semana, para quem estiver no desafio, vai ter uma parte lá sobre o leite de vaca, não posso contar tudo, mas a gente vai fazer inclusive uma aula ao vivo dentro do desafio, aonde eu vou ensinar vocês a fazerem ali o leite, né, o molho branco com outro tipo de leite que não o leite de vaca, para vocês usarem para preparar lasanha, para vocês usarem para preparar creme, sopas, por exemplo, você está fazendo um creme de cenoura, está fazendo um creme de espinafre, e daí você não quer colocar o leite de vaca, não quer colocar o creme de leite, como é que você faz? O que a gente pode colocar para dar o mesmo sabor, tá bom? Então eu vou ensinar isso para vocês, tá? Vamos para frente, mais uma pergunta. Olha só, a Cleusa colocou: olá, boa tarde, não tomo nenhum tipo de leite por causa do meu hipotiroidismo, mas quando estou com vontade de fazer uma vitamina de frutas, eu uso molico desnatado, tem algum problema? Vamos por partes? Qual é a questão do hipotiroidismo e o leite de vaca, de acordo com o estudo científico de fato? A questão é que se você toma levotiroxina, que é reposição com T4, se você toma levotiroxina, que é reposição com T4, o que acontece? O leite atrapalha, meus amores, o leite atrapalha a absorção desse hormônio que você está repondo. Mas o que você faz? Você deixa de tomar o leite por conta do hipotiroidismo? Não, você não precisa. Você só precisa dar um distanciamento de pelo menos 2 horas entre quando você consome uma refeição com leite e quando você faz sua reposição do T4. Tá? Então, essa é a única conduta que você precisa ter. Você não precisa se preocupar, tipo, nossa, eu não posso tomar leite nunca mais porque eu tô tendo hipotiroidismo. Não. Até porque a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a paciente recebe essa informação de que não deve consumir o leite de vaca porque tem hipotiroidismo, mas essa informação não é esmiuçada. E a paciente, então, decide que já que ela não tem condições de consumir o leite de vaca, o melhor seria o leite de soja, então, que é uma opção. No entanto, o leite de soja sim pode fazer mal, porque ele tem fitoestrógenos e esses sim podem alterar a tireoide como condição raiz. Então você veja que às vezes a gente pensa que resolve uma situação de uma forma e a gente cria outra situação por falta de conhecimento, tá? Então você aí que me perguntou, você não precisa, tá, Cleusa, tirar completamente o leite de vaca. E você pode fazer sim o uso do molico desnatado, embora eu falei aqui que para conseguir, oi Tânia, para conseguir manter essa questão de qualidade nutricional, eu ainda prefiro que você use o leite integral, tá? O mais natural possível, porque tem mais gordura, vai dar mais saciedade para você do que o leite desnatado molico, por exemplo, ok? Que mais? Leite é bom para os ossos? Falamos aqui agora há pouco, né? Do cálcio. Então, leite enquanto reposição de cálcio não necessariamente você precisa fazer. Não é essa a principal fonte, tá? Não é essa a principal fonte, ok? Vamos para outra. Aqui, ó. Botaro Campos. Não sei quem é Botaro Campos, mas perguntou assim: para quem tem psoríase, o leite atrapalha? Vamos falar um pouquinho? Já chega no gergelim. Celisa, tô te vendo, já chega. Ângela, já chegamos no gergelim. Já vou falar de todos os outros tipos de leite, trouxe até uma tabelinha para mostrar para vocês. Quando a gente fala de psoríase e consumo de leite, a gente tem que voltar à questão básica. O que é a psoríase, tá? A psoríase é uma doença autoimune, certo? Ela é uma doença autoimune, ou seja, o nosso organismo mesmo desenvolve essa doença como um sintoma de ataque à nossa própria defesa, ok? E nós temos a psoríase. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter?
Quando a gente fala em doenças autoimunes, no geral, e daí nós temos, por exemplo, a psoríase, temos a fibromialgia, que são doenças autoimunes, né? Quando a gente fala artrite, né, a artrose é uma doença autoimune. Quando a gente fala nas doenças autoimunes, a gente tem que falar sim de qualidade intestinal. E quando a gente fala em qualidade intestinal, tem que falar sim que o leite é um pró-inflamatório. E essas doenças são doenças inflamatórias. Então, ter uma doença inflamatória num processo desse nunca é saudável. Então, a não ser que a tua psoríase esteja extremamente controlada, você consumir leite de vaca com qualquer doença autoimune é estar cutucando uma situação de piora, tá? Então, eu não recomendo. Vaneide Lucena colocou: meu intestino é muito preso, o que fazer? Bom, se o intestino é muito preso, meus amores, se o intestino é muito preso, você precisa muito tratar o teu intestino. A base é começar com o intestino. Sim, Lúcia, herpes também é uma doença autoimune, tá? Que desenvolve. Herpes também é uma doença autoimune, tá? Herpes e a herpes zoster, ela tem algumas coisas que fazem essa situação piorar. E pacientes com herpes têm que ter muito cuidado com o consumo de oleaginosas, porque as doenças autoimunes, elas têm uma característica de não aguentar os alergenos, ou seja, tudo que for alérgico pode desencadear. Tanto do ponto de vista de um alimento que alergicamente vai lá e cutuca uma situação que já não está muito boa, como do ponto de vista imunitário, quer dizer, a hora que a tua imunidade abaixa um pouco, aquele teu patamar alérgico fica mais intenso. Digamos assim que numa régua de 1 a 10, o teu nível alérgico é sempre 5. Quando a tua imunidade está alta, o teu nível alérgico é sempre 5. Mesma coisa para a espondilite, tá? Então, o teu nível alérgico é sempre 5. Mas quando a tua imunidade abaixa, o teu nível alérgico, que era 5, equivale a 10. E daí a gente entra num caso de crise, tá? O que é a crise? É o start da doença, né? A crise é quando a doença, fora da crise você está controlada, na crise você tem o start da doença, ok? É saudável fazer... Aí, Tamara, querida, é saudável fazer requeijão com leite integral em saco com validade de 2 dias? Claro que sim, Tamara, tá? Assim, ó, comida que estraga é comida de verdade, tá? Comida que estraga é comida de verdade. Então, sim, você pode estar fazendo sim o seu requeijão e você pode sim estar fazendo ele com leite integral em saco, que inclusive é até melhor para fazer o requeijão, tá? Porque tem um teor de gordura um pouquinho mais alto sempre, ok? E ele não é tão pasteurizado, então... Quando a gente vai fazer queijo, requeijão, e a gente fazer com leite de caixinha, às vezes é muito difícil a gente conseguir o processo de talha dele, né? Mesmo quando a gente coloca lá o bichinho para poder ativar, né? Quando a gente coloca ali o probiótico para conseguir ativar essa questão do leite, às vezes o leite não faz a talha correta. Ou então, se a gente tem que colocar tanto, que daí você come aquele queijinho ou aquele requeijão que fica meio borrachudo, parece meio plástico, né? Isso é por conta da característica do leite mesmo. Quando ele é muito pasteurizado, ele é mais difícil de fazer essa reação, tá bom? Ok? Sim, vai ficar durante 1 ano. Gente, olha, quem tá me perguntando do desafio, meus amores, o link para inscrição do desafio tá ali na minha bio, do ladinho da foto. Você vai lá e clica e faz a inscrição. E todo o processo do que a gente ver durante o desafio vai ficar disponível para vocês durante 1 ano, tá bom? Aqui eu tenho uma outra pergunta, olha só. A SH Lima, que eu não sei quem é, perguntou: estou com osteopenia leve, será falta de leite? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Osteopenia leve. O que é osteopenia, né? Quer dizer que ela tá com uma perda de calcificação, tá? Uma perda na formação óssea. Mas o que você tem que saber, essa perda óssea não necessariamente é só por falta de consumo de alimentos com cálcio. E daí lembre que dos alimentos com cálcio eu botei uma tabelinha para você aqui no comecinho, tá? Aqui no comecinho mostrando para você alimentos que tem muito mais cálcio do que o leite. Então é mito dizer que só o leite é fonte de cálcio. No entanto, você precisa saber, e eu não sei a sua idade, que quando a gente passa a partir dos 40, 45 anos, a gente passa a ter oscilações hormonais importantes e elas impactam numa coisa chamada matriz óssea.
A matriz óssea é onde tem produção da nossa massa óssea para formar o osso. No processo de formação do osso, a gente tem dois agentes importantes, o que a gente chama de osteoclastos e osteoblastos, né? Osteoclastos e osteoblastos. Um repõe, o outro tira. Um repõe e o outro tira. Gente, o que acontece na prática é que com o passar da faixa etária das mulheres, principalmente, esse equilíbrio entre tirar e pôr para de funcionar. E daí, se você tem uma maquininha que tem que produzir e outra que tem que retirar se tiver excesso, e se aquela que tem que produzir não trabalha direito, mas a outra que retira trabalha, você começa a ter um osso mais poroso, sim. Ou se acontecer ao contrário, essa que retira não funciona mais, e daí eu tenho essa que só produz, a gente vai ter uma hipercalcificação. Então, o desequilíbrio, por isso que é muito importante você investigar e fazer um acompanhamento com o teu ginecologista, com o teu ortopedista, com o seu médico, para você vir fazendo uma reposição suplementar, caso seja necessária, tá bom? Outra coisa importante, a Rosanigri perguntou: oi, muito boa live, quero saber quem toma leite sem lactose precisa repor a lactose. Então, vamos lá, Rosa, eu vou te... Acho que é Rosani o nome dela. Eu vou te responder essa questão da lactose da seguinte forma. A lactose não é uma coisa que tem no nosso corpo, querida. A lactose é o açúcar do leite. Isso é confuso mesmo, tá? Então, assim, o leite tem basicamente várias coisas na sua composição. Um alimento nunca tem uma coisa só, né? Ele tem parte carboidrato, parte proteína, parte gordura, né? E no leite a gente tem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, no leite nós temos a parte carboidrato que se chama lactose. É a parte do açúcar do leite. Natural, tá ali dentro dele. Nós temos a parte proteína do leite que se chama caseína, que é essa que o pessoal tira para fazer whey protein. Sabe o whey protein? Aquele que o pessoal acha que é bomba? O whey protein não é bomba não, meus amores. O whey protein é só uma concentração bem grande de caseína, numa quantidade muito menor. Por que isso é importante, Nutri? Porque às vezes você precisa repor mais proteína na tua alimentação e você não consegue mais fazer via alimentação, porque é muito, ou porque de repente tem que fazer uma quantidade calórica tão grande, como por exemplo halterofilista, mulheres e homens que fazem aumento de massa magra, que para eles terem a quantidade de proteína de uma refeição, teriam que comer tanto que quase não cabe no estômago. São ingestas calóricas de 4.000, 5.000 calorias dia. Já pensou o que é comer isso em volume alimentar? Então, uma forma de resolver isso é com a suplementação. E a caseína, no scoopzinho daquele, tem a quantidade de proteína de 8 a 10 litros de leite. Já pensou que maravilha? E serve pra gente colocar pra criança que não gosta de comer muita proteína, você pode suplementar com whey protein. Serve para idoso, porque o idoso começa a perder massa magra e tem dificuldade de mastigação, dificuldade de deglutição, já não gosta mais de comer tanta carne. Aí a gente tem a proteína do leite, que é o whey protein. Então não tem nada, whey protein, né? Depende, algumas pessoas falam dessas duas formas, mas é a mesma coisa. É a caseína, é a parte proteica do leite. E a lactose, querida, então, quando a gente tira a lactose, é que na verdade a gente não tira ela, a gente transforma ela. A gente transforma ela em galactose e glicose, que são as duas moedinhas de açúcar que o nosso corpo entende, tá? Então você não precisa repor. A Manza Santos perguntou: eu queria saber, se leite dá gases, eu tomo semidesnatado? Sim, leite pode dar gases se você tiver intolerância, tá? O leite pode dar gases se você tiver intolerância, tá? Como você sabe se você tem intolerância? Qualquer alimento que depois que você consumir cause em você estufamento, tá? Cause em você cólica, cause sensação de enjoo, dor de cabeça, tremor, fraqueza, sensação de que você está com um porco espinho na barriga, é porque você tem sim uma intolerância, que pode ser leve ou não, tá? Ok? Já vou ajudar vocês, tá? Gente, sobre a questão de escolher o whey protein, o que é importante você saber?
Muitas vezes a questão do whey protein, ela depende da qualidade. Um dia a gente pode fazer só uma live sobre isso, sobre como escolher um whey protein de qualidade, tá? Porque existem vários, existe hidrolisado, não hidrolisado, existe adicionado de carbo, não adicionado de carbo, e na média não existe um pior ou melhor, existe o que é bom para cada caso. Então, é como o colágeno. O pessoal fala assim, Nutri, mas tem colágeno que não presta? Até tem. Mas, Nutri, é melhor o colágeno hidrolisado? É melhor o colágeno de Verisol? É o colágeno de Peptan? É o colágeno tipo 2 ou tipo 1? Depende de cada caso. De acordo com o caso, a gente prescreve um tipo de colágeno. Entende? Então, é assim. Quando você tiver produção de gases fedidas, quando você estiver matando os amiguinhos silenciosamente dentro de casa, realmente você precisa fazer um trabalho de detoxificação do seu intestino, tá? Lá dentro do seu intestino, meus amores, está tendo uma guerra. E o resultado dessa guerra são gases, tá? Sempre que tem produção excessiva, tá? Sempre que você tem produção excessiva de gases, é porque realmente está tendo uma guerra no seu intestino, ok? Vamos ver, que mais? Aqui. Boa tarde, gostaria de saber como faz o leite de coco e qual o tipo, coco verde ou coco seco? Pode ser o coco ralado industrial? Qualquer um desses três dá para fazer leite de coco. Qualquer um desses três dá para fazer leite de coco, tá? Qual é o único cuidado que a gente tem que ter com o leite de coco? O leite de coco tem uma coisa muito bacana chamada TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é a gordura boa do coco, que é a gordura do coco. E esse TCM é a parte mais importante para você tirar de um leite de coco caseiro. Só que para retirar esse leite de coco caseiro, você precisa aquecer a água, tá? Aquecer a água. O que significa aquecer a água? Quando a gente vai bater e fazer o coco, agora eu não vou passar a receita toda do coco, a gente faz um dia uma aula dessa só de leites vegetais, bebidas vegetais, né? Porque não é leite, é uma bebida vegetal. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer o leite de coco, um dos grandes segredos que tem que ser feito é aquecer, é bater o coco com água morna, tá? E daí assim você faz a extração do TCM e você tem um leite de coco de qualidade exemplar, tá? Aí você realmente consegue consumir. Ela perguntou qual deles dá para fazer com qualquer um deles, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente consome os leites vegetais, tá? Muitas vezes eles ficam um pouquinho mais calóricos, já vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Edi Aguiar perguntou, é verdade que o leite faz mal porque ele é inflamatório? Sim, ele é um pró-inflamatório, não podemos negar. Em algumas pessoas você vai ter um efeito pior e outras pessoas vai ficar menos crítico isso. E daí elas podem continuar consumindo, tá? Aqui, ó, a Rosânia perguntou, boa noite, Nutri, eu tenho artrite reumatoide e hipertiroidismo, devo consumir leite? E se sim, qual é o mais indicado para mim? Amada, como você tem artrite reumatoide, pelo hipertiroidismo até não tem tanto problema, tá? Mas pela artrite reumatoide, eu recomendo com muito cuidado o uso do leite por ser um pró-inflamatório. E como um pró-inflamatório, de novo, daqui a pouco você pode startar um caso de dor crônica, né? Aumento dessa dor, né? Por conta desse processo inflamatório que você vai startar ali com o leite de vaca, tá? A Eliette perguntou, leite integral faz mal e provoca gases? Eu evito tomar leite porque dizem que não é bom. Depende do seu intestino, depende da sua produção de lactase. Então, a melhor forma é você analisar como o seu organismo responde. Gente, vocês têm que saber o seguinte, nenhum alimento, eu diria que a maior parte deles, dificilmente um alimento vai te fazer mal. Mas nós temos uma coisa chamada individualidade alimentar. Então, talvez tenha coisas que eu vá comer, e olha só, quando a gente fala em individualidade alimentar, por exemplo, eu estudo a respeito da dieta por tipo sanguíneo. Então, eu já sei, por exemplo, que dentro da individualidade alimentar, quando a gente tem quando eu tenho uma paciente do tipo O, é uma paciente que é mais fácil ela fazer uma produção de ácido clorídrico mais intensa, ou seja, ela é uma paciente que vai ter melhor digestibilidade da carne. Já uma paciente do tipo A,
A positivo, A negativo ou tipo AB, ela já tem uma hipocloridria natural, ou seja, ela é um tipo de paciente que vai ter uma indigestibilidade maior para o consumo de carne, ou seja, esse alimento vai precisar ser consumido com outros alimentos juntos que ajudem no processo enzimático. Por que isso acontece? Porque o nosso fator sanguíneo também influencia na produção das enzimas. Entende, meus amores? Então, entender o que te faz mal e o que faz mal para mim é mais importante do que só tirar. Ah, eu vou tirar porque eu vi no Fantástico que não pode. Ah, eu vou tirar porque no Google essa semana uma pessoa falou que não pode. Não, você tem que entender se na tua individualidade aquilo te afeta. Porque olha só, se você tira de verdade um alimento de forma definitiva, você deixa de estimular o teu organismo a saber interpretar aquele alimento. Então, por conta disso, quando você voltar com esse alimento, ele pode sim fazer mal. Então, você precisa sim tomar cuidado na sua alimentação, tá bom? A Maria Betânia, isso, perguntou, hoje estou com um porco espinho na barriga, o que fazer? Maria, quando tá assim, a gente tem que fazer um probiótico, ver qual alimento que fez isso, fazer um rastreamento metabólico para saber o que a gente pode fazer, tá bom? O que a gente pode fazer. Ok? Uhum. Se conhecer para comer melhor. Isso mesmo. Vamos mais perguntas? A Sueli aqui colocou, eu não uso leite, seus derivados desde dezembro, não sinto dores nas articulações, perfeito. Tinha um esporão de calcânio e sumiu, dor de cabeça nem tenho mais, dor do estômago acabou. Tudo graças a dicas da minha Nutri, querida, mas não faz suplementação de cálcio. Tudo bem, Sueli. Se de repente tiver isso reguladinho, você não precisa fazer suplementação mesmo. Tá tudo certo, tá? Quem chegou hoje, meus amores? Que nem a Silvânia perguntou, Nutri, qual é o melhor leite para consumir? Eu expliquei isso na live de segunda, tá salvo aqui. Depois vai lá eu expliquei qual é o melhor leite, por que é o melhor leite, qual consumir na dieta, qual consumir quando tem colesterol alto, qual consumir quando tem esteatose hepática, tá? Expliquei tudo isso, tá? Tudo isso lá. Quem tem lúpus também, tá? Não sei. Também deve evitar o leite de vaca, querida, tá bom? Deve inventar. Quem é diabético com intolerância à lactose, qual o leite ideal para tomar? Núbia, que difícil isso, né? Porque se eu digo pra você assim, você pode até consumir o leite zero lactose, mas você vai ter que ter sempre junto com esse leite o consumo de uma fonte proteica ou gordurosa. Então, o que a gente faz para poder fazer o que a gente chama de modulação do índice glicêmico do leite, já que o leite zero lactose vai ter liberado mais glicose que o normal? A gente coloca junto uma gordura do bem, né? Que gordura do bem eu tô falando aqui, por exemplo, o leite de coco. Então, bater esse leite de vaca com um pouquinho de leite de coco ajuda. Eu vou consumir meia xícara de leite de vaca, por exemplo, né? Quanto eu coloco de leite de coco? Uma colherzinha já é suficiente. Ou gordura de coco. E olha que bacana, a gordura de coco, você já tem ela hoje, que a gente chama que não tem nem cheiro nem gosto de coco. Então, a gente já está trabalhando com a opção da gordura do coco para essa situação. E quando a gente adiciona uma fonte de gordura, meus amores, ao carboidrato, a gente modula o índice glicêmico. Então, é uma forma de consumir o leite zero lactose pro diabético, fazendo um controle de índice glicêmico, ok? A Neuza falou, Nutri, depois que voltei a tomar leite, tenho me sentido muito enjoada. Tenho tomado sem lactose, só que o cappuccino na parte da tarde. Tirei o leite há 2 dias, mas continuo com enjoo. Como estou com o braço quebrado, ai tadinha, minha irmã que faz meu almoço, legumes, verduras e uma proteína. Neuza, primeiro melhoras por seu braço, tá bom, meu amor? Eu desejo que você melhore. E a questão do enjoo, tente observar se tem mais alguma coisa. Como você também tem essa situação que você quebrou o braço, você deve estar tomando alguns medicamentos. Às vezes você está atribuindo ao leite algo que não é dele, tá? Então tente observar isso primeiro, tá bom? A Lorene colocou assim, a Lorene de Fátima, né? Derivados do leite atrapalham o processo de emagrecimento? Não, querida, de jeito nenhum. Imagina, se atrapalhasse, vamos pensar um pouquinho nós duas juntos, se atrapalhasse, como a gente ia fazer uma dieta low carb? Se na dieta low carb entram muitos derivados de leite, leite de vaca, queijo, creme de leite, requeijão, como a gente ia fazer?
Então, a grande questão quando a gente fala em emagrecimento é que, invariavelmente, para startar um bom processo de emagrecimento, a gente inicia com um protocolo de detox, para que você melhore a tua capacidade absortiva. Você não é o que você come, você é o que você absorve. E é isso que a gente faz no processo de emagrecimento. Então, por conta disso, a gente inicia num detox, e no detox não pode leite de vaca por conta do protocolo detox, mas não necessariamente por conta da dieta, tá? Então, na dieta, dependendo da tua situação, sim, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Vamos continuar mais. Que mais? Como é que tá aí? Deixa eu compartilhar com vocês. Quem tem gordura no fígado, gente, precisa modular o consumo de carboidrato, tá? Eu sempre falo pra vocês aqui, gordura no fígado não é excesso de consumo de gordura. Há uma associação errada nessa informação. Esteatose hepática não alcoólica é o nome da patologia que se dá para gordura no fígado, né? Por que esteatose hepática não alcoólica? Porque a gente tem a esteatose hepática alcoólica, que é pelo excesso de consumo de bebida alcoólica. A esteatose hepática não alcoólica é sempre o excesso do consumo, tá? De carboidrato. O excesso de consumo de carboidrato, tá? Então tem que cuidar. Gente, eu adoro ver tantas perguntas aqui, mas eu fico aflita. Eu queria conseguir responder todas vocês. Quem teve câncer de mama tem que deixar o leite? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Não, a não ser que teu médico tenha passado um protocolo para você, mas não necessariamente. Que mais? Os 14 dias de estoques não tomei leite de café, fiquei ótimo. Depois voltei a tomar, voltou todos os problemas. Não vou mais tomar leite. É isso, né? Às vezes a gente se descobre melhor, aí você não quer mais passar mal, né? Não quer mais passar mal por conta disso, né? Ó, meu irmão teve reumatismo, comer oleaginosa, pode acontecer. Quem não tem vesícula, Sandra, se você não tem nenhuma indigestibilidade, ou seja, nenhuma dificuldade para o processo digestivo, você pode consumir normal. No entanto, se você perceber que quando você consome alimentos, que são principalmente alimentos mais proteicos, que precisa de maior produção de enzimas, aí dá para fazer uma prescrição, tá? Minhas pacientes eu sempre faço prescrição nas mentorias, para que elas possam se sentir melhor, tá bom? Vamos lá. Posso tomar leite de coco todos os dias? Vou te responder mostrando para você agora a composição e pensando comigo. Vamos pensar juntas aqui? Então, ok, pensamos juntas aqui que o leite de vaca talvez não seja uma boa opção em muitas situações. Então, quais são os outros leites que a gente pode estar consumindo e como esses outros leites são compostos nutricionalmente, tá bom? Vou agora abrir aqui para vocês e mostrar aqui um pouquinho uma imagem sobre esses outros tipos de leite. Vai ficar pequenininha, mas não tem problema, eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, se vocês conseguirem olhar ali a tabelinha, que tem o leite integral, eu vou parar um pouquinho os comentários aqui, porque se alguém quiser virar o celular, a imagem pode ser que fique um pouquinho maior, mas eu não sei se no Instagram vira. Mas vamos lá, eu vou ler para você, olha só. O leite integral, em 200 ml, uma xícara tem 122 calorias, certo? O leite de coco tem 176 calorias. Então, veja que é quase 40% mais que o leite de vaca. Então, significa que você não pode e não deve consumir na mesma proporção. O leite de soja tem um pouco menos de caloria. O leite de amendoim, né, um pouco menos. O leite de arroz é quase nada, 48 calorias, né? O leite de castanha de caju, 95 calorias. Mas aonde eu quero pedir para você agora um cuidado e uma observação importante. Vejam ali o leite de aveia. De repente você fala assim, vou trocar o meu leite integral pelo leite de aveia. Esse leite tem mais carboidrato, então significa que ele tem mais açúcares. Então, se você for consumir na dieta, pode também, mas com moderação, porque ele vai fazer pico de insulina mais fácil. Por que ele vai fazer pico de insulina mais fácil? Porque além do leite de aveia, que tem mais carboidrato que o leite integral, ele tem metade da quantidade de proteína que o leite integral tem.
um alimento que tem mais carboidrato e menos proteína, ele faz pico de índice glicêmico. Então, ele atrapalha no processo de queima de gordura. Então, você de repente diga assim para mim, nossa, Nutri, não é possível, eu troquei o meu leite aqui, tô fazendo leitinho de aveia porque é tão bom, tão saudável. E como é que pode essa situação, né? Então, a gente tem que sempre estar observando as composições nutricionais. O que é uma composição nutricional ideal, meus amores, em relação aos leites? É a gente ter uma boa fonte de proteína, preferencialmente, porque isso controla a nossa saciedade. Quanto mais proteína e mais gordura tem no leite, mais tempo a gente leva para sentir fome de novo, tá? E ser com uma quantidade calórica administrável. Porque senão também você se enche de leite de coco, faz vitamina com leite de coco, cafezinho com leite de coco, bechamel com leite de coco e daqui a pouco a tua quantidade calórica dia vai explodir e você vai perder o teu resultado ou então você não vai nem conseguir ter o teu emagrecimento. Entende isso? Faz sentido esse cuidado para vocês, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, na quantidade de gorduras, o leite de soja é o que tem menor quantidade de gordura, né? Já quando a gente fala em quantidade de gordura, o leite de coco é que tem a maior quantidade de gordura, por isso que ele é tão mais calórico. Então, sempre observar, gente, quando você fizer uma troca, se preocupar também com a qualidade dessa troca, tá? Se preocupar com a qualidade dessa troca. A Beatriz colocou, qual devemos beber, o de caixinha ou o de saquinho? Caixinha ou saquinho, né? Olha só, o ideal é do saquinho, tá? O ideal é do saquinho. Falei isso na live de segunda-feira, dá uma olhadinha lá que falei dos leites tipo A, B e C, o que difere cada um, tá? Então o ideal seria esse, tá? A Neuza colocou, Nutri, eu tomo leite sem lactose, mas eu gosto de tomar à tarde com cappuccino, eu mesmo faço e uso leite em pó. Devo continuar isso ou me prejudica por causa do leite em pó? Querida, não tem por que te prejudica, né? Já nada mais que você consome uma quantidade pequena. O que a gente fala sempre aqui é no equilíbrio, tá? Na quantidade de equilíbrio. Quando a gente fala em emagrecimento, o leite em pó é o leite normalmente que tem menos gordura. Então, ele vai dar menos saciedade para você. Essa é a questão. Se você preparar um cappuccino com leite integral ou se você preparar um cappuccino com leite desnatado em pó, o teu tempo de saciedade vai ser diferente, porque o de leite em pó, embora tenha menos calorias, e aí você tem que pesar na balança. Então, e o leite em pó, embora tenha menos calorias, esse leite em pó, você vai ter uma situação importante ali, que esse leite vai te dar fome mais cedo. Então, talvez você coma de novo. Aí, o que é melhor? Você ter um alimento que dá mais saciedade e por isso controla o teu apetite e você não tem tanta vontade de beliscar, ou você ter um alimento que você consome ele com menos caloria, mas que não consegue controlar o teu apetite, né? Então, essa é uma questão importante, ok? Não. Tô falando do leite de aveia. Eu tô falando do leite de aveia, Selma. Quando você usa ela pura, ela tá cheia de fibras, tá? No leite de aveia quase não tem fibra, porque a gente coa tudo, fica só com a aguinha do leite, tá bom, Selma? Então continue usando a tua aveia bonitinha, tá? Ali em cima da tua fruta, ou a linhaça, ou a chia. A tua pergunta foi muito importante, tá bom? A tua pergunta não, o teu desespero foi muito importante, tá bom? Ok? Acabei de falar, Daniele, qual é o melhor leite para o diabético, amada? Acabei de explicar um pouquinho, acho que faz uns 15 minutinhos, nem isso. Aqui, vamos continuar. O que mais? Quero saber sobre o... A Sandra perguntou, quero saber sobre o creme de leite. Engorda? Pode ou deve ser incluído na dieta? Pode e deve ser incluído sempre com moderação e com controle. Mas pode sim, tá bom? A Nádia colocou ali agora como é que é? Nutri, usar leite de vegetais industrializado, tipo castanha ou linhaça. Ok, não tem problema nenhum. A questão do industrializado é que ele é mais prático, né? Mas se você souber fazer corretamente em casa, vai te trazer um benefício enorme. Porque quando você faz em casa, você vai ter um aproveitamento maior, então o custo fica menor e o aproveitamento maior da receita. Porque, por exemplo, quando a gente faz um leite de castanhas ou um leite de coco, aquela parte que sobra, você pode fazer um aproveitamento para colocar em outras receitas.
Então, de uma mesma receita que eu tiro leite de castanhas, eu consigo ter as castanhas para fazer, por exemplo, uma empada low carb. Então, você consegue ter um aproveitamento melhor, tá? Um aproveitamento melhor. Ok? Leite de semente de melão. Você vai ter um leite rico, sim, em minerais, algumas vitaminas, tá? Mas aí você tem que colocar uma quantidade bem importante, né? Para poder ficar significativo. Mas pode estar usando sim, mas você não vai ter consistência. Tem que lembrar, gente, olha só, que a busca aqui na troca do leite, pelo menos para mim, eu não sei como é para você que tá aí do outro lado, mas que a busca, pelo menos para mim, em relação quando eu tento trocar o leite de vaca, porque eu quero tirar o leite de vaca, é botar um outro leite no lugar que me permita ter uma receita igual ou parecida que eu fazia. Então, você pode fazer leite ou bebida vegetal com quase tudo, porque nada mais é do que você bater água com um outro nutriente. Mas tem coisas que não ficam boas. Por exemplo, um leite de arroz para você tomar com um café. Gente, não tem coisa mais aguada na face da terra. Então a gente tem que se preocupar. Leite de inhame é top, Nancy. Não é todo inhame que pode bater, tem 2 tipos, tá? Então toma bastante cuidado sempre. Inhame tem 2 tipos, um que não pode fazer cru, tá? Que só pode consumir cozido. Então esse é o cuidado. Então por isso que a gente tem que se preocupar com o leite, não somente com o leite da questão do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista de consistência, para que você tenha ao final um sabor bacana, né? Semente de abóbora, semente de gergelim, todos esses você pode bater, mas alguns vão ficar com sabor muito amargo, não vão ser palatáveis. Aí vai entrar naquele quesito de, nossa, é saudável, mas é horrível. E daí o saudável horrível você não consome. O saudável horrível ninguém quer consumir. E daí você oferece para alguém que mora com você, a pessoa fala, ai, come você isso, pelo amor de Deus. Tá? E não é isso, tá? Não é isso que a gente quer. Não é isso, tá bom? Não é isso, ok? Vamos colocar aqui, ó. A Rosemary perguntou: oi, Nutri, eu tomo leite, até troquei desnatado por integral, mas eu consumo menos de uma xícara, mais ou menos. Mas o meu problema são os derivados de leite, manteiga, iogurte e requeijão. Rosemary, se você consumir com parcimônia, nenhum desses é problema. Qual é o cuidado que você tem que ter nesses que você falou pra mim? Derivados do leite, manteiga, iogurte, requeijão, todos de origem animal, então todos têm colesterol. Se você vai e os seus exames estão um pouquinho alterados, o teu LDL está um pouquinho alterado, aí você vai ter que cuidar um pouquinho mais, substituir uma parte desse monte de laticínios que você gosta muito de consumir por outros tipos de alimentos, tá bom? Mas se não, não tem problema nenhum, você pode estar consumindo, ok? Vamos lá, que mais? Leite inflamatório, falei, ok. Ó, a Rosa colocou, o leite de vaca ajuda a aumentar o leite materno? Gente, isso é muito curioso, não é? Vocês já ouviram falar nisso? Eu quando tive minhas filhas, tinha algumas coisas, né, que o pessoal falava, assim, leite de vaca para aumentar o leite materno, canjica, cerveja preta. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram alguma dessas coisas que ajudam a aumentar o leite materno? Então vamos à prática. O que faz de verdade a produção do leite materno? Primeiro que a produção do leite materno é uma condição hormonal, né? Então você faz uma produção importante de hormônios, tá? E esses hormônios vão estimular as glândulas mamárias a produzirem o leite materno. O leite, ele é uma parte líquida, né? Então, o que faz e o que auxilia uma mulher para ter leite, né? Primeiro, uma boa qualidade nutricional. Então, uma dieta rica em nutrientes. Segundo, uma boa hidratação, um bom consumo de água. Uma mulher que está amamentando, ela tem um gasto calórico maior por dia, entre 600 e 800 calorias dia. Excepcional! Nem um super crossfit mega power bicicleta que você morre, sobe e desce morro lá, sem a bicicleta sair do lugar, só com o professor gritando nas suas orelhas, você não chega a queimar 800 calorias em uma aula, tá? Então,
é sim muito legal essa questão da amamentação no processo de volta de peso da mãe. Qual é muitas vezes o problema? A mulher bebe pouca água, ela tem pouco hábito de beber água e por beber pouca água, ela acaba também produzindo pouco leite, tá? Então ter uma boa hidratação é a base. Agora, o leite também é uma espécie de hidratação, porque ele é uma bebida líquida, né? Então a gente acaba associando uma coisa a outra, mas não, pelo contrário. Inclusive a gente recomenda quando tem bebê pequenininho, ainda se de repente tem cólica, alguma coisa assim, que a gente diminua o consumo do leite de vaca, por ser um alimento pró-inflamatório, tá? Mas não tem problema nenhum, você pode consumir o leite de vaca e pode não consumir, mas nada disso vai afetar a produção do leite materno. Ok? Nada disso vai afetar a produção do leite materno. Olha quanta gente falou. Ali, ó. A minha tá amamentando e tem muito leite, se hidrata muitíssimo. Isso. Alcimar, você sabe que quando... A sua filha, né? Você sabe que quando eu amamentava as meninas, eu amava amamentar as meninas. Pra mim, eu podia parar no tempo, assim, enquanto amamentava as meninas, né? E a sensação de satisfação no final, que o bebê termina de amamentar, e daí ele solta o bracinho, assim, tipo assim, solta a boca e... solta o bracinho assim, cai desmaiado, porque pro bebê aquilo é um processo exausto, né? Minhas filhas eram carecas, bem carequinhas, assim, tinha só umas penugem na cabeça e elas suavam a cabeça inteira pra mamar, né? E eu lembro bastante dessa situação do amamentar e de produção do leite, e é muito bacana, porque esse inclusive é um processo de reestímulo, né? Quanto mais você amamenta, mais leite você tem disponível, né? Então muitas vezes escapava ali o bebê e o leite fazia nos olhinhos do bebê, né? É muito engraçado, né? E eu tinha isso, Hilda, ó, a mãe da Hilda muito inteligente, fazia beber 2 copos de leite. Ah, de leite, eu achei que era de água. Não precisava, mas podia ser água. Ia ajudar do mesmo jeito, tá, Hilda? Pelo menos não tinha tanta caloria, mas ia ajudar do mesmo jeito, tá? Mas eu sentia muita sede. Eu terminava de amamentar, ou às vezes durante a amamentação eu tomava água, porque eu sentia muita sede, tá? Ok? Que mais eu quero colocar pra vocês? Ana colocou, já fui muito viciada em leite de vaca, mas realmente acho que os benefícios não superam o malefício. Troquei feliz pelos leites vegetais e para compensar o cálcio sempre misturo leite de gergelim aos outros que eu preparei. Perfeito, Ana. É isso, gente, entende? Sem neura, sem achismo, sem modismo, né? Sem restrição. Você vai fazer o que você se sente bem e quando você tira algo, você tem que entender o que tinha naquele alimento e qual o outro que você vai colocar para conseguir ter o mesmo nutriente, tá? Então, é exatamente, tá? Exatamente assim que você faz. Aqui, ok? Alcimar Neto tem 9 meses, é muito bom, né? Ótimo. Ó, muita gente aqui já sabia da história do leite, da canjica, da cerveja, né? Uma pessoa precisa usar leite necessário até que idade? Nadianara, olha só, teoricamente enquanto vida infantil, tá? Até ali, mocinha, a gente tem uma produção boa da enzima lactase até os nossos 16, 17 anos. Depois é que ela começa a entrar num declínio, tá? Depois ela começa a entrar num declínio, tá bom? Ok? Ok, que mais? Leite é bom para os ossos, eu falei. A Jayara colocou, Jayara Gasparim. Eu nunca tive problema em tomar leite, só que agora estou tomando bebida de grão de bico. Depois que começou a menopausa, deu artrite nos dedos da mão. Essa artrite pode ser consequência do leite? Não é consequência do leite, a artrite. Provavelmente é consequência de uma má qualidade intestinal, tá? Mas, e grandes marcadores inflamatórios. Então, o que são grandes marcadores inflamatórios? Sobrepeso e obesidade é um dos maiores marcadores inflamatórios. Então, condições para desenvolver doenças inflamatórias autoimunes. Primeiro, grandes produções de ocitocinas. Quando isso acontece? Quando a gente tem sobrepeso e obesidade, quando a gente tem inflamações de repetição, né? Então, a gente tem marcadores. Que mais? Quando a gente tem uma má qualidade intestinal. Essa má qualidade intestinal faz nós termos mais processos inflamatórios, né? Sinais de sinusite, rinite, coceira no ouvido, coceira na garganta, coceira de pele, erupção de rosto, né? Tudo isso já demonstra que você tem uma dificuldade de metabolização importante de um nutriente, tá?
muito importante de um nutriente, ok? Vamos lá. O que mais? Vamos ver aqui o que mais. Nutri, tomo leite de vaca e fico com gases, estômago alto. Comecei a tomar leite de coco, de amêndoa. Eles têm cálcio. Pode tomar? Tem cálcio, tem até uma quantidade relativamente boa, né? Mas você tem que sempre estar observando e fazendo os teus exames bonitinho para ver se tá bom. Se não, suplementa, gente. É tão fácil suplementar cálcio. Tão fácil. Uma das coisas mais fáceis que tem, tá? Tá bom? Uma das coisas mais fáceis que tem é suplementar cálcio, tá? Que mais aqui? Vamos ver quem mais perguntou. O que você me diz do leite semidesnatado? Eu tomo esse tipo de leite e sem lactose, pois tem intolerância. Todo tipo de leite atrapalha? Todo tipo de leite atrapalha a dieta low carb? Não, pelo contrário, Arlete. A dieta low carb, ela tem um princípio bem importante de leites e derivados. Então, você pode estar consumindo sim. O semidesnatado é uma opção bacana. Eu ficaria ainda com integral para dar mais saciedade, mas o semidesnatado é uma opção bacana sim, tá bom? Você pode estar consumindo. Ó, a Maria perguntou, por que sempre tomo leite com café e me sinto bem, mas se for à noite, leite puro, fico com diarreia? Maria Araújo, provavelmente você tem uma intolerância, tá? Sinais de diarreia é intolerância, tá bom? Ok? É intolerância, tá? Celisa, Ângela, isso? Ângela, você fez o exame, né? Amada, eu não posso fazer diagnóstico de exame, tá? Em aula online, é proibido de acordo com o CFN, Conselho Federal de Nutrição. Então, eu vi você colocar, não tô ignorando você, amada, mas eu não posso fazer diagnóstico, tá? Isso daí só para paciente, tá? Quando um profissional faz uma análise de um resultado específico de uma pessoa, essa pessoa tem que ser sua paciente. Você não pode fazer um diagnóstico dessa forma. Então, para eu não infligir nada aqui e trabalhar corretamente, eu não estou te ignorando, eu só não posso fazer isso, tá bom, amada? Ok? Bom, vamos lá, o que mais? Meu filho tem 15, a Aline colocou, meu filho de 15 anos é alérgico, tem rinite e sinusite, apresentou urticária nas pernas e nas mãos, descamando, olha que importante. Fez vários exames, testes alérgicos e por fim, abstenção de lactose. Minha dúvida, quanto tempo o leite fica no organismo? E mesmo usando o leite a linha zero lactose, ele continua com alergia, faz 3 semanas. Então, o que acontece, Aline? Na verdade, talvez o seu filho não tenha alergia à lactose. Talvez ele tenha alergia à caseína. Então, você tem que investigar a caseína, tá bom? Tá? Você tem que investigar a caseína, tá? Então, é importante que a caseína seja investigada, não somente a lactose. A primeira que a gente rastreia é o açúcar, porque é o mais comum, a lactose. Mas, às vezes, o paciente tem intolerância à caseína. E daí tem que tirar o leite de vaca como um todo, tá? E, às vezes, todos os derivados, porque daí a caseína não vai estar só no leite zero lactose. A caseína vai estar em todos os derivados do leite, ok? Tá? Isso é importante. Que mais? Que mais? Tá bom, Angela, entendi. Ó, eu não tomo leite, faz mal ficar sem leite? Não, Maria, não faz mal, desde que você reponha os nutrientes, né? Então, cuidar com a quantidade de cálcio, uma boa fonte proteica. Gente, por que o leite é tão bacana quando a gente fala em leite como opção? Porque, de repente, você no café da manhã que você faz lá, o teu café da manhã lá é meio pobrinho, né? E daí o teu café da manhã, a única fonte de proteína é o leite, porque você comeu lá um pão com uma geleia, um pão com uma margarina, um pão com uma manteiga. Então, a única fonte que acaba sendo principal de proteína é o leite. Então, por isso que acaba sendo tão interessante e tão fácil o uso do leite na inserção e muitas vezes é uma das coisas que a gente usa na prescrição de uma dieta, porque a gente se preocupa com a quantidade proteica. Mas aí, quando você tira, você tem que se preocupar em colocar outra fonte proteica, tá bom? Ok? Quem colocou aqui? A Cleide. Nutri precisava ter 2 dias, no mínimo, com você em particular. O que você acha, gente? A gente pode fazer um intensivão, assim, sábado e domingo, curso completo, né? O que vocês acham? Ok. E tratamento de linfoma, pode consumir leite ou melhor tirar? Eu tiraria. E eu vou te falar por quê.
Embora quando eu tenho pacientes que já teve câncer, não tem nenhuma restrição, mas o leite tem lactose. Lactose é uma fonte de carboidrato. Quando a gente faz um tratamento de qualquer tipo de alteração cancerígena, evita-se consumos de carboidrato. Células cancerígenas se alimentam de carboidrato. Uma dieta cetogênica é um protocolo estudado e colocado para pacientes com câncer. Mas, claro, não é só fazer a dieta cetogênica, precisa suplementar os micronutrientes, vitaminas e minerais, porque na dieta cetogênica não tem praticamente nada nem de fruta, nem de verdura, né? É uma dieta. E do outro lado, por ser uma dieta muito rica em proteína, é uma dieta que tende a acidificar o sangue. Então, quando entram ali verduras ou legumes que são extremamente alcalinizantes. Então, por que eu tô te falando isso? Porque se a gente faz uma dieta rica, e esse é um cuidado que a gente tem, porque na média um paciente que está fazendo tratamento com câncer, ou um paciente, qualquer uma dessas situações, a gente tende a fazer uma comidinha bem caseirinha, bem gostosinha, e na média a comidinha muito caseirinha, ela tende a ter uma combinação muito maior de carboidratos, tá? Uma combinação muito maior de carboidratos, e essa combinação muito maior de carboidratos nem sempre é bom, tá? Muito menos a gente dá comida para a célula cancerígena, esse não é o objetivo num tratamento anticâncer, tá? Não é objetivo, ok? Que mais? Que mais? Às vezes eu gripada, pedi 3 vezes, passo tempo 3 semanas, será que posso atribuir isso ao fato de tomar leite? Não, diagnóstico a gente não pode. Diagnóstico não pode. Tomo leite com café da manhã, meio copo americano, mas não consigo tirar doce do café. Leite direto da vaca. Isso implica na perda de peso? Gente, que abençoada! Idalécia Fernandes, ela consegue leite direto da vaca. Gente, hoje ter leite direto da vaca é uma coisa maravilhosa, né? Única, exclusiva. Então, leite direto da vaca é uma coisa exclusiva. Não tem problema você consumir o leitinho direto da vaca, mas sim, você adoçar o seu café e consumir muito doce, isso sim pode te atrapalhar, tá? Isso pode sim atrapalhar o seu emagrecimento, tá bom? Ok? Eita, Ângela, você tá com o médico errado, troca de médico. Sabe o que acontece, gente? Deixa eu explicar, tadinha da Ângela, ela tá tentando ali, eu entendi por que você tá ali ansiosa, Ângela, no teu comentário ali. Sabe o que acontece, gente? Quando você trabalha, é muito mais fácil, e seria muito mais fácil pra mim, se eu chegasse aqui pra vocês e dissesse assim, pra fazer um emagrecimento saudável, você diminui a quantidade calórica só, come só meia fatia de pão no café da manhã, põe meia xícara de café, depois você faz meia maçã e acabou, né? Eu pego tudo de pouquinho e com certeza você vai emagrecer. A questão toda é que um emagrecimento efetivo, um tratamento de patologia efetiva, ele depende da alimentação. Gente, pensa comigo um pouquinho, vamos pensar junto aqui um pouquinho. Por que é tão natural você pensar que você não aceitaria tomar qualquer remédio, por exemplo? Ou por que é tão natural você aceitar que quando você está doente, você precisa tomar um antibiótico? Que quando você está com dor, você precisa tomar um anti-inflamatório? Mas não é natural você aceitar que você tem que mudar a tua alimentação quando o teu intestino está dando sinal que não está bem. Não é natural você aceitar que você tem que mudar a tua alimentação quando você está com 5, 10, 15, 20, 30 quilos acima do peso. Entende isso? Então, é a mesma coisa, é o que você põe para dentro do teu corpo. Quer seja em forma de uma cápsula, um comprimido, ou quer seja em forma de uma abobrinha. Dentro do teu corpo, tanto faz. O teu corpo não sabe o que era cápsula, o que era abobrinha. Tudo lá dentro vai ser transformado em nutriente. A questão é, qual nutriente você está colocando? Qual é o nutriente que você coloca para dentro do seu corpo? Como é esse alimento? Quando esse alimento entra no seu corpo, no que ele se transforma? Todo o processo de absorção alimentar é um processo químico. É química. Você come uma maçã, mas a sua célula aqui do dedinho não fala, que gostoso essa maçã. Ela nem sabe o que é uma maçã. Entende? Ela nem sabe.
Ela vai receber lá carboidrato, vai receber vitamina tal, mais a outra vitamina, o intestino vai receber fibra. É assim que se interpreta as coisas. É assim que se interpreta. Então, se você tem um profissional que fala para você que alimentação não tem nada a ver com qualquer coisa, procura outro profissional. É simples. Ninguém detém a verdade absoluta. Eu não detenho. Mas você também não precisa ficar à mercê da verdade de uma pessoa como sendo a verdade absoluta, se você pode ter outros recursos. Entende isso? Então, sim, procure outro profissional. Se o profissional te disse, olha, não tem nada a ver com alimentação, psoríase, não tem nada a ver com alimentação, artrite reumatoide. Claro, porque é muito mais fácil. Eu não procuro a causa. Aí o paciente está com artrite reumatoide, está em crise, o que eu faço? Prescrevo um baita de um corticoide, aonde eu vou controlar todo o sistema imunitário, vou diminuir o processo de inflamação, você vai ficar melhor, dizer, nossa, me curei. Não, você não curou, você tratou uma consequência temporariamente. Mas a hora que o que te startou lá, a doença, voltar a te startar de novo, você vai precisar de novo desse tratamento. Entende isso? Faz sentido pra você, gente? Faz sentido? Nutrebraba, né? Não! Né? Nutrebraba, né? Não! O que eu fico indignada é com a ignorância, né? E eu acho que nós, profissionais de saúde, nós temos a responsabilidade de buscar nos nossos pacientes o mais a fundo possível o que acontece. Né? O mais a fundo possível. O que acontece? O que acontece com você? O que está acontecendo com você? Por que isso está acontecendo com você? Né? Ok? Ok, né? Olha só que legal. A Cida perguntou: eu tenho tireoide e colesterol. Eu gostaria de saber se posso tomar leite ou não. Eu amo tomar leite, mas por esses problemas às vezes deixo de tomar, mas sinto muita falta de leite. Olha só, Cida. Como você tem a questão da tireoide, você não colocou aqui para mim se era hipo ou hipertireoidismo. Vou partir do pressuposto, meus amores, que seja hipotireoidismo. Então, você tem que consumir o leite 2 horas longe do medicamento, se você estiver fazendo. Essa é a restrição. Mas você tem um agravante, minha querida. Você tem colesterol. E se você tem colesterol, minha querida, você precisa, tá? Cuidar com todos os alimentos que são fonte de gordura saturada. Quem é a gordura saturada? Tudo que for de origem animal. Tudo que for de origem animal. Tudo. Por isso que o pessoal que vende lá o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milha, coloca lá, livre de colesterol. Gente, não ia ter como ter colesterol lá dentro, porque o colesterol só está em coisas de origem animal. Manteiga tem colesterol, banha tem colesterol, leite tem colesterol, ovo tem colesterol, queijo tem colesterol, requeijão tem colesterol, carne tem colesterol, frango tem colesterol, porco tem colesterol, entende? Tá, mas daí qual que é o problema? O problema é que você tem que consumir com moderação, ou seja, diminuir o excesso, cuidar da forma de preparo. Junto com isso fazer o quê? Uma baita ingestão de fibras. Por que uma baita ingestão de fibras? Porque as fibras têm a característica de conseguir diminuir a absorção de gordura. E por conta disso vão te ajudar para que você faça um controle e uma melhora mais rápida do teu colesterol. E atividade física, minha flor, tá, Cida? Tem que fazer exercício para aumentar o HDL. Nós, mulheres, temos uma tendência a ter o HDL baixo. Um HDL ideal para uma mulher é acima de 45. A maior parte das mulheres tem 30, 36, tá? E isso é baixo. E por que o HDL é ruim quando está baixo, meus amores? Por que é ruim quando o HDL está baixo? É porque o HDL baixo vai ser ruim para você porque ele é quem vai captar o excesso de colesterol na tua corrente sanguínea. E esse excesso de colesterol precisa ser captado para evitar que forme ateromas, que são como se fossem umas bolinhas que ficam ali nas nossas artérias. E essas bolinhas ficam presas nos canaizinhos das artérias, mas elas podem se desprender e fazer o que a gente chama de embolia. E aí consiste o problema de ter colesterol alto. Este é o risco do paciente que tem colesterol alto. Risco de fazer um processo de embolia. Ok? Falamos do colesterol.
A Ana Gleide Salles colocou: fiz tratamento de câncer de mama. Hoje faço acompanhamento tudo normal. Que bom, parabéns, querida. Fico feliz em saber disso. Mas tenho também osteoporose forte. Devo deixar de leite de vez pelos dois problemas? Se você tem osteoporose forte, tá? E isso provavelmente é também uma questão de alteração hormonal, porque veja que um câncer de mama é também alteração hormonal. Alterações hormonais fazem alteração de osteoblastos e osteoclastos, que é lá na formação da matriz óssea, lá no teu osso. Então você precisa pedir para o seu médico para identificar qual é a alteração de osteoporose que você tem, para vir repondo isso. Mas o leite nem vai te salvar e nem vai te condenar nessa situação, porque ele realmente não resolve isso para você. Ok? Legal? Vai ficar gravada? Vai, claro que vai. A não ser que eu não deixe, né? Ok. Boa tarde. Uma pessoa que tem obstrução intestinal, hipotiroidismo e também toma clozapina, deve ou não consumir leite? Ana Lúcia, amada, a grande questão aqui é a obstrução intestinal e o hipotiroidismo já definiram para você que você não deve consumir leite de vaca, tá? Por quê? Hipotiroidismo, já falei, atrapalha, tá? Então teria que ter um cuidado de 2 horas. Obstrução intestinal, então você já não tem a mesma qualidade intestinal. Se você já não tem a mesma qualidade intestinal, por que você vai fazer o seu órgão, que já é um órgão sensível, que requer um tratamento cuidadoso, ficar irritando ele, colocando alimentos irritativos como leite de vaca? E eu iria além, tá? Eu iria além, ainda a farinha de trigo. Esses 2 você precisaria tirar, tá? A Andrea colocou: bom dia, Nutri. Como sempre, estou sempre aprendendo. Você explica numa linguagem que possamos entender. Obrigada. Gostaria de saber se leite dá alergia no rosto. Tenho observado que quando tomo mais quantidade, fico com o rosto vermelho e coça. No momento estou apertada. Blá, 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 blá. Ok. Então, assim, ó. Então, Andrea, deixa eu te falar uma coisa. Sim, o leite de vaca pode sim, tá? Pode sim, querida, fazer essa alergia em você. Investigue qual é a melhor forma que você pode fazer. Você consome o leite de vaca 1 dia, 2, 3 e observa. Depois você tira o leite de vaca completamente durante pelo menos 3 dias e você observa se isso vai melhorar ou não, tá? A Neilma, né? Neilma, Nutri-Leite aumenta a cólica menstrual? Não, não tem ligação o leite de vaca com cólica menstrual, tá? Não tem ligação, ok? Ana Paula, olha, hoje não vou falar da gordura, tá bom? Hoje não vou falar de gordura, senão vamos confundir o público. Vamos confundir o público hoje. Vamos falar só de leite, tô aqui, tá? Olha aqui, ó, a Angel Basco colocou: gostaria de saber por que o leite me dá dor de barriga. Eu tenho que tomar cálcio, mas quase não bebo leite por esse motivo. Anjo, você não precisa. Ó, gente, em respeito a Anjo, e porque eu tava bem no comecinho, eu vou repor aqui a tabelinha do cálcio para vocês. Anjo amada, olha só a quantidade de cálcio que a gente tem. Ali embaixo da minha fotinho é o cálcio por 100 miligramas, tá? O cálcio em miligramas, desculpa, o cálcio em miligramas. Então, em 100 gramas de brócolis, que tá coberto ali, eu vou te dar a colinha, são 513 miligramas. No leite desnatado tem só 268. E o leite integral, a mesma coisa. A quantidade de cálcio não muda no leite desnatado e no leite integral, tá? O que muda é a quantidade calórica, gordura, proteína, mas os minerais, ou seja, micronutrientes, não muda, ok? Então você veja que a gente tem tudo isso aqui, ó, ali do ladinho de cada coisa, tem a quantidade e quanto de fonte de cálcio. Então, se você estabelecer, colocar um desses alimentos aqui uma vez por dia, você tem uma quantidade ideal de cálcio, tá? Então, você não precisa mesmo do leite de vaca. Mas se você quiser consumir o leite de vaca, você não precisa parar também. Ok? Que mais? Tô chegando no final.
Gente, ó, aqui eu vou contar pra vocês, tem um monte, agora eu tô vendo que tem um monte de mensagens sobre o desafio, né? Deixa eu explicar. Nossa, quanto comentário. Peraí que eu tinha parado eles voltaram. Sim, Nutri, quando tem fibromialgia, o leite é prejudicial? É, Beth. Fibromialgia, doença autoimune, inflamatória, inflamação, leite pró-inflamatório. Então, não, tá? Não, querida, não faça, tá? Ok? Ok? Aham. Querida, obrigada. Deus é maravilhoso mesmo. Me deu a capacidade de aprender um monte de coisa. Tá tudo aqui, gente. Tá nem chacoalho muito. Tá bom? Quem tem dump tem que ficar monitorando e distribuindo a quantidade, né? Normalmente, Leia, paciente pós-bariátrico tem dumping. Você é uma pós-bariátrica? Né? O pós-bariátrico tem dumping. E daí o pós-bariátrico tem dumping, a gente tem que fazer mais refeições com menos quantidade. E o jejum intermitente é um problema para o paciente que tem dumping, tá? Então não deve ser feito, ok? Leite, Márcia, sua linda, leite atrapalha a absorção de ferro? Sim, o leite atrapalha a absorção de ferro. Os receptores que absorvem o cálcio são os mesmos que absorvem o ferro. Mas na corrida pernóstica, o ferro é mais pernóstico, então ele corre mais rápido para o receptor. Chegando nesse receptor, ele, puff, tá? O que ele faz? Ele interrompe esse receptor e daí o cálcio circulante já não é absorvido. Então, toda vez que você fizer uma alimentação que tenha leite e derivados do leite, deve ser longe de alimentos que tenham ferro também, para não atrapalhar se esse for o objetivo, ok? Meus amores, 9h20, fizemos quase 1h15 de live, 1h15 de live, é incrível, né? É incrível. Vou falar de novo para vocês, porque muitas perguntas sobre o desafio. Gente, o desafio é um processo de inicialização do processo de emagrecimento. Então, no desafio, vocês vão ter receitas, mas não tem cardápio, tipo, café da manhã, almoço, jantar. Não. No desafio, a proposta é um pouco diferente. No entanto, o desafio faz o paciente perder muito peso em uma semana. E você vai aprender muito no desafio. O desafio tem para você informações nutricionais e emocionais, porque dentro do desafio a gente vai ter também uma que a gente chama de doses de saúde. Você vai ter as informações diárias, vai ter uma comunidade do Facebook. Na comunidade, passou rápido, né, Normélia? Eu também acho que passa rápido. Na comunidade do Facebook a gente vai conseguir interagir. Eu não vou tirar dúvida no 1 a 1, por isso sempre a gente vai colocar as informações ali, mas vocês vão poder se interagir entre vocês. Vocês não vão ter ideia do poder que essa comunidade de mulheres vai ser. Vocês não têm ideia. E vai ter vários sorteios, vários brindes. Um dos brindes... amor, será que você pega ali a caixa preta pra mim? Vou mostrar pra vocês um dos brindes que a gente vai sortear no final do desafio, tá? E não vai ser pra quem perder mais peso, tá? Não é essa a proposta. Vai ser quem realmente falar quanto conseguiu eliminar de peso, o que conseguiu ter de melhoria, porque a proposta aqui não é fazer uma perder 15, uma 20, uma 30, porque cada uma de nós mulheres somos diferentes e perdemos pesos de forma diferente. Mas sim, vai ser a forma de você participar. Gente, olha o que eu separei. Eu ganhei do laboratório Biodiversité esse kit que tem Meat Burn, uma fita maravilhosa, tá? Um spray para controlar a vontade doce, mais um gel redutor de gordura, tá? Que é um gel ativador de metabolismo. Então, esse kit aqui, lindo e maravilhoso, tá? Vai ganhar uma das pessoas que se inscreveu no desafio, tá? Quem quiser se inscrever no desafio, gente, até hoje. As vagas encerram hoje, por quê? Porque sexta e sábado, eu, o Ricardo e a Lani vamos tirar para receber vocês nos grupos de WhatsApp, fazer a entrada de vocês na comunidade do Facebook. Então é só aguardar, tá? Quem já se inscreveu, só aguarda, porque sexta e sábado vai ser o dia de fazer isso, receber vocês, porque na segunda a gente começa. Na segunda você vai receber a tua primeira instrução, tá bom? Além disso, vai ter sorteios de colágeno, sorteios de kit para pele. Então assim, gente, vai ter um monte de coisas bem legal. Tudo isso por R$19,90, Nutri? Por
porque a nossa comunidade tá cheia, gente, tá cheia, eu nem sei, eu tô ansiosa, tô feliz, tô nervosa, tudo junto, porque eu acho que vai ser, nunca fiz um negócio tão bacana como esse, nunca preparei com tanto carinho. Hoje terminei de reservar o e-book para vocês. O e-book de atividade do desafio tá maravilhoso, tem registro de desafio diário, tem lista de compra no final, tem diagnóstico de intestino, tem rastreamento metabólico, tem um monte de coisa que a gente vai fazer dentro do desafio, tá? Então, para participar do desafio é só R$19,90. Você vai ali no link da bio, deixa eu te mostrar o que é a bio, que eu sei que vocês ficam em dúvida. Você me empresta teu celular só um pouquinho com o Insta, amor? Quem não se inscreveu, se inscreve, tá? É até hoje meia-noite. Depois a gente encerra as vagas, tá bom? E não é por quantidade não, porque caberia mais gente. É porque realmente a gente quer organizar, tá? A gente ajuda quem não tem o Facebook, mas ter o Facebook é muito legal e bem facinho, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Vocês estão aqui, certo? No meu Instagram. Se você pegar aqui no Instagram... Ai, que ruim. Deixa eu ver essa foto. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá essa iluminação. Aqui, ó. Bem aqui entre esses dois pontinhos vermelhos ali, ó. Não pode olhar a unha da Nutri porque a Nutri tá em pandemia, não foi na manicure, tá bom? A gente acabou de sair da bandeira vermelha. Aqui, ó, tá? Eu tenho medo mesmo, tenho medo, tá? Então tá aqui, ó. Entre esses dois pontinhos vermelhos, se você clicar, ó, você já entra na página e tá ali o valor, ó. R$19,90, tá? Você faz a inscrição ali e pronto, tá? Quem fez depósito, quem fez pagamento de boleto, tudo, fica tranquilo. Fica tranquilo, a gente vai fazendo a entrada de vocês, vai ajudando vocês, para vocês virem para os grupos de WhatsApp, tudo certinho. Fica de olho no teu WhatsApp, que você vai receber uma mensagem do Ricardo com o link para você entrar no teu grupo. Cada uma de vocês tem ali o grupo, vai ser direcionado para o grupo certinho. Combinado? Ok, gente? Então, olha, sejam bem-vindas, tá? Nos falamos, ok? Amanhã vou colocar e postar aqui um conteúdo. Amanhã não vou conseguir fazer live porque a gente vai estar se organizando para receber as pessoas, mas vou postar aqui um conteúdo bem bacana sobre a parte de leites vegetais e na próxima semana a gente fala de novo dessa parte de conteúdo, tá bom? Combinado? Tá? Quem quiser e tiver com dúvida e não tiver conseguindo, me manda uma mensagem. Diz, Nutri, não tô conseguindo. Fica tranquila que amanhã a gente te ajuda. Hoje já tá tarde, não vou te incomodar. Mas amanhã eu te ajudo, tá bom? Mas você não vai ficar de fora não, tá? Daí quem me chamar, a gente dá um jeito de colocar pra dentro lá. Beijo pra vocês, uma ótima noite, descanse e fique bem. E obrigada pelas dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que a dúvida de uma é a dúvida da outra e acaba ajudando, tá bom? Um beijo, uma boa noite, gente.